O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, e ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, aonde entra no mar. Quando a água deságua no mar, a água ali fica saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia ou purifica a água salgada, de modo que aonde o rio fluir, tudo viverá. Diga: tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde o En-Gedi até o Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão muitos tipos, como os peixes do grande mar. Mas os charcos e os pântanos, diga: os charcos e os pântanos, não ficarão purificados. Eu vou ler. Serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês, diga: todo mês, produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida. Diga: seus frutos servirão de comida. E suas folhas de remédio. Amém? Amém. Maravilha. Esta é a palavra que o Senhor me deu ontem e eu quero compartilhar com você. Diga: águas milagrosas, águas purificadoras. Ezequiel, ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Deus o levou na porta do templo e mostrou algo que estava acontecendo na porta do templo. Embaixo das portas do templo, da casa do Senhor, começou a sair águas. E estas águas eram águas milagrosas, eram águas purificadoras, eram águas miraculosas. E estas águas, elas caminharam e começaram a inundar muitos lugares naquela região. Mas eu quero me concentrar aqui na parte que fala que o homem me levou de volta à entrada do templo. Diga: o homem me levou de volta à entrada do templo. O que isso significa? Isso significa o seguinte: você pode servir ao Senhor bem servido na sua casa? Sim. Você pode servir o Senhor em qualquer lugar aonde você estiver. Mas o único lugar que te dá direção e que te traz revelações e que te traz novidades é na casa do Senhor. Por isso é que você se esforça, você deixa tudo no domingo, você poderia estar passeando. Você reparou que a igreja de uns 3 domingos para cá tem bem menos pessoas? Quem reparou isso? Sabe o que acontece? Vou te alertar sobre isso. O que acontece no final do ano? Dá aquela fobia desesperadora no povo, que o povo precisa sair, comprar desesperadamente. Não seja nécio, tolo, o suficiente
de você perder o culto ao Senhor. Tem o culto pela manhã e tem o culto à tarde. Então você pode escolher ou vir pela manhã ou vir à tarde. Mas o que não pode acontecer é você se distanciar do templo, da casa do Senhor, que é a igreja do Senhor aqui na terra. Porque todo domingo, ou pela manhã ou pela tarde, nós temos uma revelação que sai da onde? Diga, do trono do Senhor para a minha vida. Quantos cultos nós temos por semana? 2, né? Domingo de manhã e domingo à tarde. Mas assim, é poucos aqueles que frequentam os 2 cultos. Então é um culto que você está aqui. Então você não pode trocar isso por nada. Mas agora, até no final do ano, principalmente no final do ano, que é o estupinho aí para explodir o teu milagre. Você não pode sair do foco, você não pode fugir. Algumas pessoas não vieram do culto do domingo passado, ficou sabendo do grande mover que Deus realizou aqui. Falou, puxa vida, como eu fui perder um negócio desse? Irmãos, uma palavra perdida, ela não volta atrás. O teu líder pode até chegar e falar para você como é que foi. E tu ficar babando aí, ai, me perdi. Tu pode tomar até a posse pela metade, só até um pouquinho dela. Mas na totalidade, são para aqueles que vêm, diga, o homem me levou de volta à entrada do templo. Quem é esse homem que levou Ezequiel? Diga, é o próprio Deus. E você está aqui por causa de quem? Só por causa dele. Não é por causa do apóstolo, não é por minha causa, não é por causa de banda. Não é, espero que não seja pela menininha que está do seu lado. Tomara que não seja. A sua vinda aqui, a tua chegada aqui, você pode ter certeza que foi Deus que te trouxe de volta ao tempo todo. Domingo Ele te traz de volta. E é aqui que sai dessas águas miraculosas. Sim. Não entendo. É que eles estão ali fazendo assim, tu vai lá e vê o que é, eu não sei. Vamos ouvir. Diga ao teu irmão assim, tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, está no templo de Deus. Você compreendeu isso? Você precisa de uma resposta. Você precisa de alguma solução para o teu problema. Onde é que você vai achar isso? Na casa do Senhor. Davi disse assim, eu prefiro um dia na casa do Senhor do que 1000 fora dela. Sabe por quê? Porque Davi sabia que todas as vezes que ele entrava na presença de Deus, Deus tinha um rema para a vida dele. O que é um rema? É uma revelação nova, é uma poção nova. Então cada dia que você vem nesta casa, você precisa chegar aqui com propósito. Não adianta você chegar na casa do Senhor sem propósito, querido, porque você vai sair da mesma maneira ou pior que você veio. Porque uma coisa terrível é você ir com uma expectativa, é você esperar algo e esse algo não aconteceu. Então você precisa chegar na casa do Senhor com um propósito. Qual é o seu propósito nesta noite? O Senhor está falando conosco que tem águas milagrosas aqui nesta noite. O rio de Deus está fluindo já neste lugar desde a hora que você chegou. E quando você entra nestas águas, você vai ver o que acontece. Eu já vou te falar, se tu não sabe, vai ficar sabendo. Então tudo que você precisa, tudo que você necessita, está no templo de Deus, está na casa de Deus. A tua revelação, a tua poção precisa ser agarrada. Abra sua mão aí. Diga, eu agarro a minha poção nesta noite. Aleluia. Eu espero que você saiba que poção é essa. Porque tem gente que repete as coisas que é falada, mas repete por repetir. E todas as vezes que você repete alguma coisa, você não vai usufruir dela. Você precisa, quando é te mandado falar, você tem que ter compreensão do que você está fazendo. E aí, quando você toma posse, um milagre acontece na sua vida. Tudo bem até aí? Ok. Então, as águas, quando Ezequiel chegou e ele viu na porta do templo, começou a sair muita água começou a sair debaixo da porta do templo. E essa água começou a jorrar de uma maneira muito intensa. Era muita coisa que estava vindo. Um grande rio saía do trono de Deus e escorria pela rua fora, vamos dizer assim. E quando isso aconteceu, o homem que estava ali, que era o próprio Jesus, que estava ali com Ezequiel, o que esse homem apareceu? Ele apareceu com um metro na mão, com a fita métrica, com um metro. Tem Bíblia que está dizendo vara, né?
que era a medida deles lá. Esse homem tinha 1 metro na mão e ele estava medindo. E ele começou a medir tudo relacionado ali à vida de Ezequiel. Deixa eu contar um negócio para você. Quando você anda por essa porta, Deus começa a te medir. Medir o quê? Diga assim, ó, tudo. Medir o quê, pelo amor de Deus? Tudo. Deus começa a medir o teu nível de adoração. Deus começa a medir o teu nível de louvor, o teu nível de entrega, o teu nível de fé. Deus passa a fita, irmão. Sério, né? Começa a medir tudo. Aí deixa eu te contar outra coisa, se tu quer saber. Se tu não quer também, eu vou te contar da mesma coisa. É a mesma maneira. Ele começa a te medir. E se ele não achar nada em você para medir, porventura isso pode acontecer? Pode. Estar no lugar sem estar ali. Sabe, parecendo missa de 7º dia? O morto está lá na missa de 7º dia, o bicho já está enterrado e o povo ainda está fazendo missa para ele. O corpo nem está mais lá, mas está se fazendo. E quantas vezes nós viemos até a casa do Senhor como missa de 7º dia? O corpo está presente. Eu estou te vendo, tu está me vendo aí. Mas se eu, como pessoa, e você, como pessoa, você está aí? Não responda. Irmãos, não tem coisa pior na vida para mim do que eu chegar neste lugar e não sentir a presença de Deus. Deus é culpado? Não. A culpa está em mim. Porque se eu entrar com olhos de acusação, com olhos, nossa, fulano hoje está assim, fulano está assado, se fulano está assim, eu começo, no lugar de Deus, de eu deixar Deus me medir do meu nível de entrega a Ele, eu que começo a medir as pessoas. É um exemplo, tá? E se eu entro aqui, ou porque entrei chateada, vai pensando aí qual foi a maneira que você já entrou nessa casa, de repente até hoje, não senti nada até agora. Vi gente chorando, vi gente assim, vi gente assado, e até agora não senti nada. Meu querido, não faça isso pelo amor de Deus, porque tem uma vara te medindo, tem 1 metro te medindo, e está medindo centímetros. Quem dera ao Senhor precisar puxar, ao ponto de acabar a régua de Deus. Será que a régua de Deus acaba? A régua de Deus, isso mesmo, não. A régua de Deus não acaba. Diga para o seu irmão, ele está te medindo. Imagine Deus puxar, né, aqueles metrinhos, né, que vem dentro daquele negócio, né, a fita métrica. Está ali guardado. Antigamente era ainda tem, né? Os metros, você vai fazendo assim e ele vai abrindo. Mas a maioria agora não chama aquela fita. Treina, agora com o nome daquilo. Aí imagina assim, Deus puxar só um bocadinho delas. Vai dar não. Aí Deus começa a medir. E cada vez que ele mede, ao versículo 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto media 500 metros, levou-me pela água que batia no tornozelo. Aí olha aqui para mim. Ele mediu 4 vezes. Ele mediu. E aí as águas, conforme ele ia medindo, as águas inundando. As águas vão te inundar mediante ao nível de entrega que você tem. Mediu o que deu no tornozelo dele. E aí continuava caminhando dentro das águas. Quero ler exatamente como está aqui. Aí ele mediu mais uma vez e as águas chegou aonde? Diga no joelho. Diga no joelho. Aí mediu mais uma vez. Até onde a água chegou? Pela cintura. Aí na 4ª vez que ele foi medir, aonde chegou as águas? Nos lombos, aqui ó. E ele ficou tão fundo, que não dava mais para pôr o pé. Não tinha mais aonde Ezequiel colocar os pés dele. É o que está escrito lá no versículo 5. Mediu mais 500, mas a
atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Diga assim, o rio ficou tão profundo que não se podia andar por ele. Agora olha aqui para mim. Muitas vezes você ouviu a gente ministrar sobre isso, que é no nível de entrega. Tem gente que se entrega só até o tornozelo para Deus. Senhor, ó, é uma medida boa, o meu tornozelo, eu tô aí, tô todo domingo. Não falta um culto de domingo. Mas a entrega é só até o tornozelo. Outros é até o joelho. Outros é até a cintura. Para aí, até a cintura. Quando você entra dentro da praia ou na piscina, quando a água está na tua cintura, você ainda tem o quê? Diga, domínio. Você não consegue andar ainda dentro? Consegue. Desculpa, mesmo que as ondas estão batendo, você ainda está conseguindo andar, está conseguindo caminhar. Eu faço hidroginástica e a água bate por aqui. Mas por aqui ainda, eu ainda estou sentindo o chão e é o tempo todo ali uma ginástica intensa. Parei de ir travessa, semana. Tu viu que eu estou um robôzinho, né? Mas eu vou voltar. Aleluia. Aí, você ainda tem pé, você ainda tem domínio. Escute que só se recebe milagre quem mergulha nas águas. Enquanto você tiver domínio sobre a sua vida,